Pronto, amigos, voltei aqui, né? Temos aqui a capa do e-book, Cronologia Bíblica e a Profecia dos 6.000 anos. Está travando ainda. Pronto, isso aqui vai ficar bom agora. Só um momento. Ok. Você vai ter o resumo aqui do livro, a introdução, ó. Sabendo que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, o que seria esse descanso? O que seria o sábado? Por que Deus criou tudo em 6 dias? Deus poderia ter criado em um dia. Então, toda mensagem bíblica, tudo que foi escrito tem um porquê. E é uma profecia, é símbolo de uma profecia. E os primeiros cristãos acreditavam nisso. Seria isso uma profecia do milênio de Cristo? Eles associavam o sábado, o descanso de Deus, como o descanso milenar. 1000 anos que a terra teria de descanso. Lembra a lei que Deus deixou acerca da plantação, né, da terra? Que o povo tinha que semear, plantar durante 6 anos, mas no 7º ano a terra teria que descansar. Por que Deus deu essa lei? Né? Porque Deus pede para a gente descansar em um dia, um sábado. O que significa o sábado? O que significa esse descanso? Porque lá em Hebreus vai dizer que nem Josué, nem Moisés deram esse descanso para o povo. Porque lá em Isaías capítulo 2 vai falar acerca desse descanso como sendo um descanso que Deus não aceitou por ser imperfeito. Que para Deus tem que ser perfeito, um descanso perfeito. O descanso de Deus. O que é esse descanso de Deus? E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 4, que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? Será que é possível traçar uma linha do tempo de Adão até os dias atuais? Foi o que foi feito nesse manual. Isso vai poder acompanhar com referências bíblicas, passo a passo. Então não deixe de adquirir este manual. O link está aqui na descrição do vídeo, né? Vai pela Hotmart. Você recebe na hora esse manual, visando saber a proximidade desta profecia, usando a Bíblia como principal referência. E aqui nós temos, nos meados do 1º e do 2º século, entre os primeiros cristãos, principalmente entre os escritores da chamada patrística, havia uma profecia relacionada ao 7º milênio, ou milênio de Cristo. O que eles pregavam, o que eles acreditavam? Acreditava-se que toda a história da Terra se consumaria em 6.000 anos. Segundo alguns autores, como Irineu de Lyon, Justino de Roma, o autor da Carta de Barnabé, essa foi uma interpretação profética sobre os 6 dias da criação, relatada em Gênesis 2, 3. Como que cada dia equivalesse a 1000 anos e que o descanso de Deus no 7º dia está relacionado ao milênio de Cristo, citado em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Você já parou para pensar por que a Bíblia ela vai dizer que nós vamos ficar 1000 anos com Cristo, né? Sendo que nós vamos passar uma eternidade com Cristo? Por que essa referência de 1000 anos? E lá na carta de Pedro, no capítulo 3, você vai ver que Pedro ele relaciona a volta de Cristo, né, que alguns acham demorada, e Pedro vai citar os Salmos 90, o único Salmos escrito por Moisés. E foi Moisés que escreveu o relato do livro de Gênesis. E lá no Salmo vai falar que um dia para Deus é como 1000 anos, e que 1000 anos é como um dia. E Pedro faz essa referência falando da volta de Cristo. Essa é uma obra que foi realizada, é uma pesquisa
bibliográfica, analisando alguns escritores da chamada patrística e autores que trabalharam com cronologia bíblica. Este é um trabalho escatológico visando identificar a teologia desses autores sobre a profecia dos 6.000 anos. Então era um assunto, uma profecia pregada lá nos tempos, nos primórdios da igreja, primeiro e segundo século. O objetivo foi compreender a importância da cronografia da vida de cada personagem bíblico, analisando historicamente a vida de cada um e traçando uma linha do tempo, de Adão até os dias atuais, ligando, correlacionando cada personagem bíblico com seus contemporâneos, dentro de cada milênio da história. Então foi assim que este manual foi feito, que falando um pouco sobre os dias da criação, as profecias, citações desses autores, Irineu de Lyon, referências bíblicas, tudo referenciado, Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a Bíblia vai trazer essa referência. Aqui embaixo nós temos as referências, Gênesis 2, 1 e 2, Justino de Roma, citação Justino de Roma. Você vai ter também aqui referência dos Salmos, da carta de Pedro, 2 Pedro 3,8, que nós acabamos de citar. O autor da carta de Barnabé, olha o que diz aqui Barnabé, diz assim, ó: prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1000 anos. Ele próprio atesta dizendo: eis que um dia do Senhor será como 1000 anos. Citando Salmos aqui, né? Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, Jesus, quando vier por fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua, as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia. Então aqui nós vamos ter as profecias, citações aqui embaixo de Justino, e nós vamos ter aqui dividindo, né, a história em milênios. Primeiro milênio vai de Adão, do ano 126, vai de Adão até o ano 126 da vida de Lameque. Lameque, que foi o pai de Noé. Então nós temos aqui, né, Adão conviveu com o pai de Noé. Há referências bíblicas, Irineu de Lyon falando aqui sobre a morte de Adão. Olha que interessante aqui, Irineu de Lyon, no livro Contra Heresias, ele vai dizer assim, ó: alguns, porém, dizem que a morte de Adão se deu no espaço de 1000 anos, porque um dia do Senhor é como 1000 anos. Adão não passou dos 1000 anos e morreu durante o transcorrer deles, cumprindo assim a sentença pela sua transgressão. Você lembra que Deus fala, né, que no dia em que você comer, você vai morrer? Então, se você fizer essa referência de um dia como 1000 anos, Adão de fato não completou 1000 anos. Então, ele morreu de fato naquele dia, né? Então, aqui, ó, Irineu deixa claro que esta era uma interpretação da igreja primitiva acerca dos dias da criação e da expressão no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, um livro excelente. Aqui ele completa, né, sua explicação, falando até, se você quiser saber o dia em que Adão comeu, é o mesmo dia em que Cristo morreu. Qual foi o dia que Cristo morreu? Numa sexta-feira. Ou seja, no dia em que o homem foi plasmado, foi no dia que o homem morreu, né? E foi no dia em que Cristo pagou a sentença. Então tudo está ligado à profecia. Irineu diz assim, ó: eles morreram naquele mesmo dia
em que comeram e se tornaram devedores da morte. Se quiseres saber exatamente em que dia da semana morreu Adão, o podemos encontrar na economia do Senhor, o qual, recapitulando em si todo homem, do princípio ao fim, recapitulou também a sua morte. Por isso é evidente que o Senhor, em obediência a seu Pai, sofreu a morte naquele mesmo dia em que Adão morreu, por ter desobedecido a Deus. Ora, o dia em que comeu é também aquele em que comeu do fruto proibido, porque Deus dissera: no dia em que comerdes, certamente morrereis. Recapitulando em si este dia, o Senhor foi para a paixão na véspera do sábado, que é o sexto dia da criação, o dia em que foi plasmado o homem, que o homem foi criado, efetuando nele, por meio da sua paixão, a segunda modelagem que se faz pela morte. Alguns, porém, dizem que a morte de Adão se deu no espaço de 1000 anos, porque um dia do Senhor é como 1000 anos. Adão não passou dos 1000 anos e morreu durante o transcorrer deles, cumprindo assim a sentença pela sua transgressão. Então, para Irineu, a palavra de Deus se cumpriu de um jeito ou de outro. Adão, o primeiro homem a ser criado, viveu 930 anos, não concluindo assim o primeiro milênio. Então, tanto Adão como Enoque foram os únicos personagens que não chegaram a completar os 1000 anos, prefigurando assim, né, os mortos que irão ressuscitar na ocasião da vinda de Cristo e aqueles que estarão vivos e serão arrebatados, né, terão seu corpo transformado. Então você vai ter aqui o primeiro milênio, as orientações bíblicas, né, vai ter também o segundo milênio. Travou aqui de novo. Vamos ver aqui. Então, amigos, este é o livro, certo? Você vai ter referência de cada milênio. Aqui embaixo vai ter a referência bíblica. No decorrer do livro você vai ter também todas as referências. Você vai poder acompanhar passo a passo como foi elaborado essa cronologia. Primeiro ao segundo milênio aí, né? Vou passar aqui, ver se passa mais. Primeiro, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio, sexto milênio. E você vai saber em que ano nós estamos. Porque nós podemos... Porque nós podemos estar vivendo nos últimos dias e faltando aí poucos anos para se completar esses 6.000 anos. E se essa profecia feita lá na igreja primitiva, né? Se essa profecia, né, for de fato verdade, essa profecia dos 6.000 anos, que a Terra teria 6.000 anos em sua duração e que o sétimo milênio será a volta de Cristo, é bastante interessante você saber, né, por meio de uma cronologia feita, usando a Bíblia como principal referência, em que ano nós estamos, se nós estamos vivendo dentro desta profecia. Então o link vai estar embaixo, aqui na descrição, link da Hotmart, é só clicar e adquirir este manual. Que Deus abençoe a todos.